Os discípulos e apóstolos de Jesus foram perseguidos, maltratados e mortos. Suas vidas não foram fáceis, como mostram as antigas tradições que narram suas mortes. Embora haja diferenças entre essas tradições, todas concordam que a maioria deles morreu de forma trágica. Ao explorar as mortes de cada apóstolo, encontramos relatos terríveis, uns piores que os outros. Neste vídeo, você terá a oportunidade de conhecer em detalhes como morreram os 12 discípulos e apóstolos de Jesus, incluindo o apóstolo Matias, que substituiu Judas Iscariotes, e Paulo, o último apóstolo mencionado na Bíblia. É importante ressaltar que, com exceção de 2 apóstolos, a Bíblia não fornece informações sobre as mortes dos demais. Portanto, o que sabemos vem de tradições cristãs antigas. Algumas dessas tradições são bem documentadas e registradas em escritos datados logo após o período apostólico, enquanto outras são menos confiáveis e parecem lendas dos primeiros séculos do cristianismo. É crucial entender que, embora essas tradições sejam interessantes e úteis para compreender o contexto histórico da igreja primitiva, elas não devem ser consideradas no mesmo nível que o texto bíblico. Vale ressaltar que falar sobre as mortes dos apóstolos de Jesus não é tarefa fácil, pois as antigas tradições oferecem versões diversas e, muitas vezes, confusas, mesclando fatos históricos e personagens. Neste vídeo, procurarei apresentar as versões mais amplamente aceitas dentro da teologia histórica, buscando manter a distinção entre fatos e interpretações. Vamos iniciar nossa lista com Tiago, filho de Zebedeu, o único apóstolo cuja morte é registrada no Novo Testamento, juntamente com Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Dentre os registros possíveis sobre as mortes dos apóstolos, podemos confiar plenamente no relato de Tiago, filho de Zebedeu. Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado durante a perseguição judaica aos primeiros cristãos, promovida pelo rei Herodes Agripa I. Herodes Agripa era neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas, o governante que decapitou João Batista e participou da condenação de Jesus. No capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, é mencionado que Herodes estendeu suas mãos para maltratar os cristãos, e nesse contexto, ele matou o apóstolo Tiago com a espada. Pedro também foi preso, mas foi milagrosamente libertado por um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta do ano 44 d. Código, e a informação de que ele morreu pela espada provavelmente significa que ele foi decapitado. Segundo algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, teria sido morto na Grécia, na província romana de Acaia, mais especificamente em Patras, após evangelizar a esposa do procônsul local. Sua morte foi por crucificação em uma cruz em forma de X, pois ele considerou-se indigno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Antes de ser morto, André teria passado por uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Devido a essa tradição, esse formato de cruz em X ficou conhecido como Cruz de Santo André. Os relatos sobre a morte do apóstolo Felipe são muito confusos, especialmente porque parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, que foi diácono na igreja de Jerusalém. Algumas tradições afirmam que Felipe foi crucificado, outras dizem que ele foi apedrejado, outras dizem que ele foi apedrejado e crucificado, e outras afirmam que ele foi enforcado. Há também uma tradição que sugere que ele morreu de causas naturais. A tradição mais conhecida sobre a morte de Felipe relata que ele dedicou seu ministério à pregação do Evangelho na Ásia Menor, e acabou sendo morto por crucificação e apedrejamento na região da Frígia. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos apóstolos mais enigmáticos de Jesus, pois há poucas fontes confiáveis sobre sua vida após o ministério terreno de Jesus. Algumas tradições afirmam que, após dedicar sua vida à pregação do Evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outras tradições sugerem que Bartolomeu também foi crucificado, enquanto outras mencionam que ele foi açoitado até a morte ou decapitado. A vida final do apóstolo Tomé é cercada por especulações baseadas em lendas e antigas tradições. Algumas dessas tradições afirmam que Tomé foi missionário nas regiões da Síria e da Índia, e que sua morte ocorreu no sul da Índia, supostamente atravessado por lanças empunhadas por seguidores de religiões locais. Algumas tradições cristãs relatam que ele foi martirizado quando já estava em idade avançada,
durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, assim como ocorre com outros apóstolos, existem diferentes versões sobre sua morte, algumas mencionando crucificação, outras queima-viva, e outras corte ao meio com um serrote. De acordo com algumas tradições, Judas Tadeu foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano, até ser martirizado. Novamente, há diferentes versões sobre sua morte, relatando que ele foi morto com golpes de lanças, porretes, ou teve sua cabeça cortada com um machado. Curiosamente, em alguns antigos relatos, as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, estão conectadas, afirmando que ambos os apóstolos foram espancados até a morte por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia, usando golpes de machado. Mateus, que antes de seguir Jesus, trabalhava como cobrador de impostos, possui várias versões sobre seu possível martírio. Existe até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais conhecida sobre sua morte é que ele teria sido morto na Etiópia, provavelmente ferido com uma espada. A morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, gera muita confusão. Algumas tradições erroneamente o confundem com Tiago, autor de uma das epístolas do Novo Testamento. Segundo tradições distintas, Tiago, filho de Alfeu, teria pregado o evangelho no Egito e sido crucificado naquela região. Jesus profetizou a morte do apóstolo Pedro, dizendo que, quando fosse velho, ele seria levado para onde não desejaria e estenderia as mãos para ser crucificado. Pedro foi morto em Roma, por volta de 68 d. Código, durante a perseguição promovida pelo imperador Nero. Segundo a tradição, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, recusando-se a morrer da mesma forma que seu mestre, Jesus Cristo. João, o último dos apóstolos a morrer, foi perseguido e torturado. Segundo um antigo relato, ele teria sido lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente não morreu. Foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as revelações registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João teria sido libertado e morrido de causas naturais em Éfeso, com idade avançada. Judas Iscariotes foi o primeiro dos discípulos a morrer, mas diferentemente dos outros, ele não foi martirizado por causa do nome de Jesus. Após trair Jesus e tentar devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes, ele se enforcou. O livro de Atos dos Apóstolos relata que seu corpo se rompeu e suas entranhas se derramaram. Mochas, que substituiu Judas Iscariotes, possui tradições divergentes sobre sua morte. Algumas afirmam que ele foi crucificado na região do Cáucaso, enquanto outras dizem que ele foi decapitado pelos judeus na Judeia. Outras tradições afirmam que ele morreu de causas naturais em Jerusalém, em idade avançada. O apóstolo Paulo, embora não tenha sido um dos 12, foi escolhido por Jesus ressuscitado como apóstolo dos gentios. Segundo tradições confiáveis, ele foi decapitado em Roma, por volta de 67 d. Código, durante a perseguição de Nero. A segunda carta de Paulo a Timóteo retrata seus momentos finais antes do martírio. É importante lembrar que o significado mais importante dessas mortes não está na forma como ocorreram, mas sim no fato de que esses homens dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Eles abriram mão de suas próprias vidas para exaltar o nome de Jesus Cristo, e é graças a eles que o Evangelho chegou até nós hoje. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Ative o sino das notificações para receber notificação de novos vídeos. Até o próximo vídeo.